Mas, queridos, que maravilha, essa família que fica bonita a cada dia. Não, sem brincadeira, mas eu acredito que já é a família mais linda daqui de BH, já é a igreja mais bonita, irmão, daqui de BH. Sinceramente, começando pelo pastor, né? Olha só. Tem alguns que não concordaram, mas pela fé, né? Aleluia. Eu só quero reforçar para vocês, tá? Que sexta-feira vai ter o Frido. O que é o Frido? O Frido é um culto de milagres, é um culto de fé, é um culto onde nós vamos ver os sinais de prodígios acontecendo, Deus ministrando aqui. Então eu estava até sendo indigno, porque eu estava assim orando para Deus trazer outras pessoas, mas veio um, aí veio outro. Aí eu senti, não, eu acho que eu mesmo, como pastor, eu vou assumir esse culto, porque eu já prego todo domingo e toda terça, mas eu vou assumir mais esse culto aqui, porque Deus já tem me falado há muito tempo assim, que eu tenho um dom para milagres, para fluir nessa palavra profética, para fluir em curas, para fluir em libertação, então em prosperidade. Irmãos, quem me conhece sabe que por onde nós passamos, Deus levantou um exército de homens bem-sucedidos, prósperos, porque não é só orar, é a unção. Eu creio que Deus tem me dado nesta área. Então eu vou estar convidando todos vocês e vocês trazerem pessoas desenganadas, pessoas falidas, quebradas, empresário, né, tal. Pode trazer pessoas que estão com macumbado, enfeitiçado, endemoniado. Pode trazer sexta-feira aqui, tá? Eu não conheço uma pessoa só que eu tenha orado e Deus não tenha feito milagre. Eu não conheço. Então você pode vir, vamos começar uma campanha aqui. Sexta-feira vai ser, a princípio, uma vez por mês, tá? Mas depois nós vamos ter mais. Eu já estou orando e levantando uma equipe de obreiros, tá? Já tem algumas pessoas que eu convidei. Então, se você tem chamada para esta área, me procura também. Você está aqui conosco, tá? Em nome de Jesus. E eu estou vendo ali um cara que é muito bom nesta área, o Felipe, né? Com a gente. Estou tentado em chamar o Felipe para ficar responsável de fazer um louvor aqui, né, e tal, para fazer um clima maravilhoso, mas eu não sei com o tempo dele, mas eu vou tentar ver aí se dá certo. Mas eu estou formando uma equipe. Outra coisa, nós estamos precisando de pessoas que trabalhem com mídia, que trabalhem com edição de vídeo, estamos precisando para várias áreas aqui. Se você puder nos ajudar com um pouquinho, tá, alguma coisinha, por favor, me procura. Ou então, se for para servir aqui no culto, durante o culto, procura o Fabiano e a Luciana, procura um dos líderes de Life Group, tá? Nós estamos precisando de muitas pessoas para ajudar a trabalhar, porque nós estamos com um projeto que nós queremos que vai alcançar toda a Minas Gerais. E Minas Gerais é o maior estado do Brasil, o maior número de cidades, né? Por isso vai precisar de muita gente. Deus está chamando você, porque nós temos orado para Deus trazer pessoas de bom coração, pessoas que tenham chamados para trabalhar na obra, pessoas que tenham realmente paixão pela obra. Deus está trazendo você, é você que está vindo. Achei tão lindo, né? Um irmão aqui no Life Group, nessa semana, quinta-feira, ele veio e já tinha tido algumas experiências, contou o testemunho dele, mas ele entregou a vida dele para Jesus assim, de joelho, irmão. Foi lindo. Mas não foi só isso, é uma coisa tão linda, tão pura. Ele já estava aqui de manhã cedo para a oração, já estava aqui para fazer os cursos, e já está aqui no culto. Então isso é maravilhoso, e é isso que Deus está fazendo, isso é avivamento, irmão. Isso é bênção de Deus, é poder de Deus, isso é maravilhoso, amém, queridos? Já é o resultado, já a resposta das nossas orações. Eu creio que Deus está fluindo muito, inclusive hoje, todos os obreiros e também os meus discípulos, nós vamos ficar até 3 horas da tarde aqui orando e conversando e ministrando uns aos outros. Você está convidado, tá? Se você puder ficar, fique até 2 horas ou até 3 horas. Vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção estar com você orando, e Deus faz e responde através da oração. Todos lembram, nós estamos numa série, né? Nessa série que eu edificarei a minha igreja.
E nós falamos na semana passada sobre João capítulo 14, do 13 ao 14, onde nós falamos sobre a oração perseverante que transforma, que muda a vida das pessoas, tá? Inclusive eu dei até um exemplo, fiz um teatro aqui, e hoje nós vamos estar falando sobre a oração. Deus ouve a sua oração. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus ouve a sua oração. Agora vira para outra pessoa e fala: olha, Deus ouve a sua oração. Eu quero começar aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, tá? Provavelmente o Halley vai espelhar ali, mas Atos capítulo 10, versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha só que coisa tremenda essa palavra, irmão. Não sei se vocês conseguiram captar, mas eu quero trazer para vocês aqui a parte assim que eu creio que é mais forte nesse texto. Ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Então, queridos, o que eu entendo com isso? Eu entendo que não depende de você ser a pessoa mais certa, mais correta. Não depende de você ser uma pessoa perfeita para que Deus possa agir através da sua vida. É na nossa imperfeição que Ele se aperfeiçoa. Deus nos aperfeiçoa. A vontade de Deus, o agir de Deus não está limitado às nossas boas obras, à nossa perfeição. O próprio Jesus disse para aquele homem que queria ser salvo, ele disse, que chamam de jovem rico, ele disse: se você quiser ser perfeito, pega tudo que você tem, abre mão, vende tudo e me segue. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que são apaixonadas por Ele, pessoas que têm fé, pessoas que não medem esforços, sacrifícios para buscar a presença dEle, para fazer a vontade dEle. Deus não está procurando pessoas perfeitas. É isso que eu entendo aqui. Ele não faz acepção de pessoas, pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas que deixam de receber porque se consideram indignas, deixam de orar porque acham que Deus não vai atender às suas orações. Errado. A Bíblia, eu fico com a palavra, e a palavra diz que Ele responde sim, que Ele atende assim, se a sua oração for pura, se a sua oração for verdadeira, se a sua oração for genuína. Ele vai fazer, Ele vai ouvir, Ele vai atender as suas orações. Ele não faz acepção de pessoas. Sabe, queridos, eu pergunto para você me ajudar a responder: por que tem pessoas crendo que Deus não ouve as suas orações? Reparou? Eu não quero que você levante a mão, que você manifeste, mas será que tem alguém aqui que está passando por isso? Não precisa levantar sua mão. Eu não oro mais porque eu não acredito que Deus está ouvindo a minha oração. Você lembra do testemunho que nós demos aqui, daquele exemplo? Aquele jovem que estava orando 1 ano, 2 anos, e depois querendo empurrar aquela pedra e não conseguia. E aí depois ele chegou e falou: Deus, eu vou parar de orar, isso não está, negócio e tal, não está dando certo. E Deus falou para ele: eu não mandei você tirar a pedra do lugar. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós estamos querendo tirar a pedra do lugar. Deus falou só para a gente empurrar a pedra. O trabalho que Deus estava fazendo naquele jovem, Deus sabia que ele não tinha condições, aquele rapaz, de empurrar, de mexer aquela pedra tão grande, tão enorme. Não, Deus só queria que ele empurrasse a pedra, porque Ele queria mudar a vida dele, queria mudar ele. E às vezes nós queremos orar, buscar Deus para mudar as coisas, mudar as pessoas. Isso não vai acontecer, lamento.
é Deus que vai mudar as pessoas, não nós. Nós oramos e pedimos, intercedemos, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai mudar a nós. Assim como aquele jovem, Deus falou: olha, eu já mudei, eu atendi, olha só, agora veja o que mudou na sua vida. A grande questão é que quando as coisas vão acontecendo, vai mudando, muitas vezes nós não percebemos. Quem percebe são as pessoas de fora. As pessoas de fora vão falar: olha, você está tão mudado, depois que você entrou para essa igreja da paz, realmente você agora está uma pessoa mais tranquila, você realmente agora está cheio de paz, você agora realmente, eu quero ir lá porque agora eu vejo que você está curado, agora você tem tido assim, né, mais paciência, mais moderado. Essa igreja da paz faz a diferença mesmo, né? Aí falou: eu nem percebi, eu nem percebi que eu mudei. Eu mudei mesmo? Mudou, porque eu conhecia você. Sabe o que acontece, irmão? Quando eu me converti, eu tinha um grupo de amigos, tá? E assim, a gente era muito de balada, de festa e tal. Aí passou um tempo, eu comecei a ir para a igreja, ser discipulado, e receber o discipulado. Aí, irmãos, as pessoas da minha casa, da minha família, que eu não estava morando com a minha família, mas eu tinha já me casado. Aí eu fui visitar a minha família, assim, uns 6 meses. A minha família falou: poxa, mas você está tão diferente. Aí eu: como assim? Não, você está diferente, você está uma pessoa mais assim, mais refinada. Aí eu pensei: rapaz, esse negócio está fazendo efeito. Eu nem tinha percebido. Aí eu fui com meus amigos lá na balada, conversar com eles e tal. Aí eles falaram para ti: cara, você não é o mesmo, mas não. Você está tão diferente. É. Aí eu falei: pode ser Jesus. Pode ser Jesus. A mudança, ela vai acontecendo na nossa vida quando Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando de maneira tal que nós mesmo quase nem percebemos, mas as pessoas que estão ao nosso redor vão se percebendo, sabe? Então Deus jamais iria, ouvir a oração de uma pessoa que não é crente. Mas Deus ouve a oração de quem não é crente? Ouve. Claro que ouve. Cornélio, por exemplo, ele era crente? Não. Deus ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração. Só que o problema era que Cornélio não ouvia as instruções de Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. Então veja bem, meu querido, minha querida, aqui. Eu vejo 3 hipóteses. Eu vejo aqui 3 hipóteses. Porque, que tem pessoas que não creem que Deus ouve a sua oração, enquanto Deus ouve, a Bíblia diz, de oração até de quem não é crente. Primeira hipótese é porque a pessoa tem algum tipo de pecado escondido. E não é Deus quem a culpa, não é Deus quem condena ela, não. É ela mesma, é o maligno, é o inimigo. É ele que é o nosso acusador. Então a pessoa tem um tipo de pecado escondido, ou um pecado de cativeiro, um pecado de estimação, O pecado de estimação é aquele pecado que anda com ele, Eu vi aqui o cachorrinho daquele que o Heitor andava com ele. É o cachorrinho da mãe do Noah. É o cachorrinho dela de estimação. Ela alimenta, ela cuida, ela leva no pé, Por falar nisso, eu quero até contar uma história para vocês, Isso aqui é uma piada, não é verdadeira, não. Mas é o seguinte: numa casa tinha um cachorro pitbull. O nome dele era Jesus. E tinha um papagaio. Esse papagaio que sempre falava e tudo. E o dono viajou. Um assaltante, um ladrão, viu aquela marmota e falou: vou assaltar aquela casa.
Só que ele não sabia do pitbull. E o nome do pitbull era Jesus. E o papagaio falava com o pitbull, com Jesus, né? Falava: ô Jesus, você não vai, o senhor está aí, Jesus ficava falando. Aí o assaltante, né, olhou no muro, não viu nada e falou: esse papagaio besta, tolo. Que Jesus nada, rapaz. O ladrão dizia: que Jesus nada. Aí Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Aí, eita. Aí, como é o teu nome? É Judas. Nome do papagaio, Judas. Que Judas que nada. Aí o ladrão pulou, né? Pulou para dentro do muro. Na hora que ele pulou, ele disse: quem foi? Quem foi o idiota que botou o seu nome de Judas? Foi o mesmo que botou o nome desse pitbull de Jesus. Pega ele, Jesus, pega ele, Jesus. E o pitbull avançou em cima do ladrão. E o ladrão saiu mais que... Mas veja bem, querido, voltando agora, às vezes a pessoa tem um pecado de estimação, né? E ela cultiva aquele pecado, e ela então fica pensando: ai, eu não sou digno de orar, eu não sou digno de receber nenhum tipo de resposta de oração. E sabe o que acontece? Ela deixa de orar, quando no máximo faz uma pequena prece, mas não sente, né? Não sente em condições, porque ela mesma, ela aceita a acusação do inimigo. Mas se ela já entregou a vida dela para Jesus, ela já é lavada e redimida pelo sangue. Ela não tem que aceitar mais nenhum tipo de culpa, nem de condenação, porque Jesus, essa é a boa notícia, ele já levou todo tipo de culpa, todo tipo de condenação, ele já levou na cruz. Ele morreu na cruz para nos livrar, para nos salvar, para trazer para nós libertação. Nós somos livres primeiramente da culpa, nós somos livres primeiramente das acusações do inimigo. Olha, irmão, nós oramos aqui, aquele domingo passado, e eu declarei que não vai ter mais gente com Covid aqui, não. O que tinha de pegar Covid já pegou, mas está cancelado. Não vai pegar mais Covid, não, em nome de Jesus. Essa é a minha fé. Estou protegido pela minha fé. Só pode até ser que alguém que vê depois, né? que vai vir visitar agora, mas mesmo assim eu estou aplicando fé que nem as pessoas não vão. Acabou esse negócio de Covid aqui, rapaz, na igreja. Acabou, né? Porque eu olhava aqui para o culto, eu sentia falta de tanta gente, e ia chegar: rapaz, está com Covid, está com Covid. Eu falei: está repreendido. Covid é o próprio Satanás já, afastando as pessoas da igreja. Mas estou com fé, sabe? Crendo que você pedir para Deus, Ele vai te dar, independente se você cometeu um deslize, se você tem um problema ou não. Agora, se você é uma pessoa que cultiva o pecado, tem um pecado escondido, o segredo está aqui, ó, Isaías 59:2. É o segredo, é a palavra, é Deus falando para você. Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem-se o rosto de vós, para que vós não os ouça. Então, o problema, Deus está ouvindo você, Ele não é surdo, é você, por causa da iniquidade, que não está conseguindo ouvir a Deus. É a palavra de Isaías 59:2. A palavra de Deus que fala. Então o que eu faço, pastor Rony? Querido, primeiramente, que pecado acidental, se você arrepender na mesma hora, Deus te perdoa. Mas um pecado de cativeiro, um pecado de estimação, ele se torna uma iniquidade. E essa iniquidade não vai afetar só a sua vida. Se fosse só a sua vida, você poderia vencer, mas o inimigo usa muitas vezes o pecado de iniquidade para afetar a sua família, afetar seus parentes. Como é que você sabe disso, pastor Rony? Porque Davi, sendo um grande homem de Deus, quem já ouviu falar da história de Davi aqui? Quase todo mundo, né? Já ouviu falar da história de Davi. Davi
cara assim que tinha uma intimidade com Deus fantástica. Eu sou fã do Davi. Desde jovem, trabalhando, um cara trabalhador, esforçado, deixou tudo para seguir a Deus e tal. Um certo dia ele foi tentado e ele cometeu um pecado. Uma mulher de Urias, infiel a ele, leal. E aí, para consertar aquele pecado, ele não teve coragem de pedir perdão para Deus, né? E assumir o pecado dele. Ele deixou aquele pecado se tornar uma iniquidade. Ele vai, agora manda Urias para morte. Só que Deus não esqueceu. E para Davi, agora está tudo. Para Davi, agora parece que está tudo resolvido. Mas não estava, não. Sabe o que acontece? Agora Deus envia o profeta Natã. E o profeta Natã não sabe como é que está o coração do Davi. E Deus fala: Natã, você vai contar para ele essa parábola. Eu estou palavraseando, tá, irmãos? Você pode ler na Bíblia, está lá. Aí veja bem. O que é que eu digo, Senhor? Fala para ele. Então Natã chegou e falou para Davi: Davi, Deus manda eu te falar que tinha um fazendeiro. Bem na frente tinha o seu vizinho. E esse fazendeiro só tinha uma ovelha. E o seu vizinho tinha muitas ovelhas. E tinha quantas mais ele quisesse. Só que veio um vendedor, um mercador, na casa dele. E para se alegrar, para se banquetear com aquele vendedor, ele mandou então seus servos pegarem a ovelha daquele homem, só tinha uma, e matou e se banqueteou com ele. Na mesma hora, Davi, o pecado, a iniquidade, já tinha entrado no coração de Davi, e não conseguia mais discernir. E aí o que é que ele diz? Ele diz: olha, esse homem vai morrer. Pode me dizer quem ele é, porque ele vai morrer. E aí sabe o que acontece? Natã ficou assim, olhando. Como é que eu vou falar para esse camarada? Ele disse: não, pode me dizer. Chamou chamou lá os generais dele. Pode me dizer aí que esse cara já se considera um morto. Aí Natã não teve outra saída e falou assim: ó, eu estou olhando para ele. Como assim? Eu? Você mesmo. Você tomou a mulher de Urias e ainda mandou matar ele. Ah, meu irmão, naquele mesmo momento, Davi se prostrou no chão e se arrependeu. Mas sabe uma coisa? Os anjos já estavam com a espada afiada para matar, para destruir a humanidade, para destruir Israel, para daquele pecado. E naquela hora, Davi se arrependeu. Davi assumiu o pecado dele. O pecado dele foi descoberto. A pior situação é quando o pecado, a iniquidade é descoberto. Ele ficou tão envergonhado diante de Israel. Essa história foi escrita no livro. Por isso que aqui na igreja nós temos o discipulado, que as pessoas podem abrir o coração, o seu discipulador, falar todas as suas coisas. Se tiver algum pecado que ela não está conseguindo vencer, ela falar, para aquele discipulador poder orar por ela, orar com ela e guardar, e não ficar espalhando para todo mundo, porque se ele espalhar, ele nem poder ser discipulador. Ele tem que ficar confidencial entre o discípulo e o discipulador, para aquela pessoa poder ter coragem, ter força para superar e vencer. Então o pecado escondido não é só um pecado, o poder já é uma iniquidade.
Por isso que Deus fala, mas a pessoa não tem mais sensibilidade para ouvir, porque ela está cultivando aquele pecado. Outra coisa, outra hipótese que eu creio, está aqui em Mateus capítulo 11, versículo 25, que é: quando a gente não consegue perdoar, irmãos, o que tem de pessoas crentes, pessoas que são seguidores de Jesus, que vivem contenda, vivem confusão, e o pior, não limpa seu coração, não tem capacidade de perdoar, não tem capacidade de pedir perdão, sabe? E isso é algo que eu creio que impede. Por quê? Porque se Jesus disse na oração do Pai Nosso, né? Eu já fui católico romano, né? Então, na igreja romana ensina a oração do Pai Nosso, está na Bíblia também. Mas assim, a Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, diz: se perdoa o teu irmão assim como eu tenho te perdoado. Ou seja, há uma condição, o perdão. Há uma condição. Se você perdoa, o seu pecado vai ser perdoado. Se você não perdoa, seus pecados todos vão ser trazidos de volta para você. Então, por isso, né, as pessoas não conseguem orar e ter resposta de oração. Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiveres orando e tendo alguma coisa contra alguém, perdoai. Tá? Perdoa imediatamente, irmão. Se o seu coração ficou com um pouquinho de mistura, um sujinho, né, uma poeirazinha, você perdoa logo, limpa logo. Perdoai. Por quê? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe também e perdoe as vossas ofensas. Então, a partir do momento que nós não perdoamos as pessoas, é porque nós estamos nos considerando melhor do que Deus, porque Deus perdoa. Isso é um pecado sério. Deus não pode agir no coração de uma pessoa que não sabe perdoar. Tá? Terceira hipótese: quando negligencia os relacionamentos com familiares. O nosso relacionamento com nossa família é super importante. Tem um negócio de ficar de mal? Lá na sua casa, você já ficou de mal alguma vez? Eu já fiquei de mal. Ali tem também, eu também já fiquei de mal. Mas o nome já diz, né? Ficou de mal. Ficou mal. Ficou de mal. Mas, irmão, se você não aprende a amar a sua esposa, tá? Você não trata bem a sua esposa, falando com os homens, as suas orações não passam do teto, tá? E não sou eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Tá? Se você não trata os seus filhos com educação, com respeito, as suas orações não passam do teto, tá? É a Bíblia que diz. Então nós precisamos estar bem com a nossa família. Se você não honra seu pai, sua mãe, mesmo que seu pai esteja errado, sua mãe esteja errado, ouve com educação, com mansidão e fica calado, para o seu bem. Mulheres, dizem que as mulheres vão dominar, os homens vão ser totalmente desnecessários daqui a 100 anos. Não sei se é verdade, mas os cientistas estão falando. Só vai ser mulher, e as mulheres vão ter filhos, gerar filho através de inseminação. Porque os homens vão ser totalmente dispensáveis. É o que os cientistas estão falando. Eu não acredito nesse negócio não. Mas, veja bem, a Bíblia fala que a mulher, ela é ajudadora do seu marido. Ela deve estar ao lado do seu esposo. Ela deve ser cúmplice. Para o bem, né? Não para o mal. Vai ser cúmplice com seu marido, com as tarefas do dia a dia, com o ensino dos filhos, ensinando os meninos a ser cúmplice, né? A estar aprendendo a palavra, vindo aqui para aprender o princípio, a palavra de Deus na igreja e outros momentos, né? Levando as crianças na célula. Esposa, você deve honrar o seu marido, porque se você não souber honrar o seu esposo, então as suas orações, pode ser orar quanto orar, não vai subir também. A Bíblia diz que você tem que aprender com o seu marido em silêncio. Isso não diminui em nada a você, porque aprender é bom, faz parte. Todos nós devemos aprender, não é verdade?
Mas nós devemos aprender com o nosso marido, sim. Você tem que ter o coração humilde para aprender quando ele falar, você parar e ouvi-lo, tá? Porque se você não fizer isso, provavelmente Deus também não vai te honrar, não vai respeitar as suas orações. Veja bem, aqui 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz assim: 1 Pedro 3, 7, tá? Dá para espelhar aí, Halley? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Olha só, hein? Marido, ó, discernimento, você tem que discernir. O dia que sua esposa, né, talvez não chegou sorrindo para você, você já tem que ir lá, dar um abraço, né? Conversar com ela, amor, está tudo bem? O que está acontecendo? Tá? Com discernimento. Se você quer, né, superar essa questão da oração. Comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Está aqui na Bíblia. É uma forma de, eu acredito que é uma das hipóteses que Deus não vai ouvir a oração, quando a pessoa está dentro vivendo essa situação. É uma decisão que nós precisamos e temos como vencer. Agora, que a verdade é o seguinte: que Deus ouve a sua oração. Diga para a pessoa que a verdade é que Deus ouve a sua oração. Essa é a verdade, né? Eu já falei para vocês, está aqui, ó, Isaías capítulo 28, 29 diz: é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Deus aceita os que têm um coração humilde, puro, confiante e contrito, e ouve suas orações. Eu não sou contra aquelas pessoas fazerem orações eloquentes. Eu também faço muita oração eloquente, mas sabe, não é a eloquência que vai chamar a atenção de Deus, é a pureza, a oração que sai do seu coração com tanta fluir, com tanta pureza. É quando você anula seus pensamentos e deixa de pensar e deixa o Espírito tomar conta de você, o Espírito fluir do seu interior. É isso que vai fazer grande diferença, tá? Todas as vezes que Jesus curou, todas as vezes que Jesus fez milagre, Ele sempre falou que a tua fé te curou, a tua fé te salvou, não é verdade? Vai dizer sempre que Jesus teve misericórdia, Jesus se compadeceu, sempre vai ser dentro desse espectro, entenderam? Por isso é importante nós orarmos e termos resposta da nossa oração. Segunda verdade. Primeiro, é que Deus ouve a sua oração, tá? Essa primeira verdade, Deus ouve a sua oração. Segundo, Deus responde a sua oração, tá? Deus responde a sua oração. Diga para outra pessoa agora: Deus ouve a sua oração, mas Deus responde também a sua oração. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: o Senhor ouvirá e atenderá certamente as orações de todos quanto o buscam em verdade. Tá? Segunda verdade aqui, a terceira verdade: cada oração é ouvida até mesmo de não cristão. Como eu já falei, irmão, se Deus ouve até do não cristão, Deus vai ouvir também a sua oração. Como eu falei aqui em Atos capítulo 10, versículo 34, que fala sobre o eunuco, que fala sobre o Cornélio, tá? E assim por diante. Atos 10, 34, e Cornélio fala em Atos 8, 27. Terceira, a oração tem que ser sincera, sem máscara. A palavra sincera, ela vem do grego e era muito usado
e ela vem da raiz da palavra sem cera, porque os atores, os artistas, né, os palhaços, eles colocavam cera no rosto, né, para pintar o rosto com cera. E a palavra, é por isso que vem sem máscara, sem cera, né, no rosto, limpo, rosto brilhante, tá? E aí a oração, ela precisa ser sincera. Esse é o terceiro aspecto para você receber resposta de oração. Veja só, João capítulo 14, versículo 13, nós já lemos até da outra vez. Eis-me aqui, tudo quanto pedis em meu nome, Jesus disse, eu o farei. Então Jesus está falando que se nós pedirmos no nome dele, ele vai fazer. Agora aqui, irmãos, veja bem, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Porque ele diz para pedir em nome dele, mas ele não disse para pedir para ele. E tem pessoas que pedem para João, para Pedro, para Tiago, para Salomé, para Maria e tal. Muito bem. Só que ele disse que é para pedir ao Pai, no nome dele. Então toda vez que você vai se dirigir em oração, você vai se dirigir ao Pai. Yahvé, o Deus do universo, o Deus da criação. O próprio Jesus, quando orava assim, ó Pai, Deus do universo, não é? Ele falava, pedia. Agora nós podemos pedir ao Pai em nome dele. Ele diz, tudo o que pedires em meu nome, o Pai vai conceder. Amém? É tudo, tudo, tudo mesmo, tá? Aí veja bem, queridos, nós temos várias formas que nós cremos que Deus pode agir em nosso favor. Primeira, nenhuma oração é ignorada no céu. Então tudo que você fizer, a oração que você fizer, eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava orando para o marido dela morrer. Deus não vai ouvir esse tipo de oração não. Apesar de que esse marido, ele deve ser um marido bem ruim. A mulher desejar a morte dele, né? Que hoje o que tem de esposa, de mulher querendo casar, não é brincadeira. E essa querendo se livrar do marido, mas esse tipo de oração, Deus não vai responder, com todo carinho, tá? Porque contraria os princípios da Bíblia. O pastor me fala que uma vez ele foi numa igreja, e tinha um pessoal fazendo campanha de oração, e tinha que dar isso, que dar aquilo, que Deus ia responder. E aí, né? E aí a pessoa chega lá e ela queria a oração que era para casar. Ela queria casar com o marido da outra. Queria que, né? E o obreiro orou. Só que é uma oração que Deus não responde. Entende? Outro tipo de oração absurda. Um rapaz chegou na igreja querendo oração para poder ele casar com outro rapaz. Então é um tipo de oração inútil. Deus não vai responder, porque contraria a palavra de Deus. Entende? Então esse tipo de oração é um tipo de oração que Deus não responde. Mas em Jeremias capítulo 29 versículo 13 diz, e me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meu irmão, é uma verdade. Quando você buscar de todo o coração, Deus vai responder. Agora, não ore para Deus responder oração medíocre, tá? Por favor, não ore para Deus responder oração medíocre. O que é uma oração medíocre? É o que você pode fazer e você pede para Deus fazer para você. Deus só vai fazer aquilo que você não tem, as suas limitações não permite, tá? As suas limitações não permitem fazer, então Deus vai agir. Mas quando você pode fazer, Senhor, traga um prato de comida para mim aqui. O sujeito sai do seu quarto, da sua cama, vai lá na mesa e come. Deus não vai mandar não.
Tá? Coisas dessa natureza. Não peça esse tipo de oração que, né, Deus não é o seu empregado. Ele vai te atender quando Deus perceber que você está limitado. Aí sim vai entrar um milagre, porque está além das suas limitações. Aí nós temos vários tipos de oração. Tem a intercessão, né, que aí você intercede pelas pessoas, tá? Aí você ora pelas pessoas, a intercessão pelos outros, pela igreja, como nós estamos orando agora, e vamos ficar intercedendo, tá? Pelos países que são afetados com perseguição, certo? E nós estamos intercedendo para que Deus possa edificar a sua igreja. A igreja somos nós, né? Edificando a igreja está crescendo a cada dia, está crescendo, isso é só o começo, vai crescer muito mais, e está crescendo, né? Aqui em BH. Deus também responde pela oração secreta. Essa oração secreta é que você vai orar para você mesmo, tá? Você vai orar por você mesmo, todos os dias você deve orar por você mesmo. Oração secreta. E essa oração em espírito, muitas vezes você não tem que falar. Oração intercessória, sim, você fala, você clama, mas oração essa oração secreta é só você e Deus. Você vai orar no seu espírito, é quando você vai orar por você mesmo, você vai interceder por você mesmo, tá? Você vai fazer o seu pedido para Deus. Deus ouve as suas orações que você faz em secreto. E outra, aqui, se Deus sempre vai responder às suas orações, né? Nosso tempo está já chegando aqui ao final, mas saiba de uma coisa, irmãos, irmã, nós ainda vamos falar mais sobre essa questão de aprender a orar, porque os próprios discípulos, eles falaram para Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E todos nós precisamos, né, aprender pelos segredos da palavra como orar, mas não só orar, mas orar e ter resposta de oração. Isso é importante, porque nós não podemos também só orar por nós e pelo nosso interessezinho, não, pelo nosso pequeno império, pelo nosso pequeno reino. Estão construindo um reino assim, então eu vou orar. Não, nós temos que aprender a orar pelos outros, abençoar a vida das pessoas, abençoar a vida dos outros. Eu quero já desde agora que você também esteja orando e preparando. Durante o período do carnaval, nós vamos, né, ter várias salas aqui, e nós vamos chamar as pessoas. Vai ter 2 equipes, 3 equipes. Uma equipe que vai ficar aqui, né, só intercessão, orando, uma sala só para mulheres, uma sala só para homens, e vai ter outra equipe lá na frente, controlando lá a entrada de pessoas dos carros, e vai ter outra equipe lá só trazendo pessoas que vão passar lá na frente e vão querer receber oração, tá? Nós vamos abençoar as pessoas, nós vamos, como igreja, orar, né, irmão Renildo? O irmão Renildo vai estar aqui, uma oração forte aqui, poderosa, né? E muitas vidas vão se converter a Jesus, muitas vidas vão ser salvas, amém? Você crê? Em nome de Jesus, tá? Eu creio que é algo maravilhoso que vai influenciar a sociedade. Então, para concluir aqui, nós queremos tirar essa semana, tá, em oração. Você vai orar pelos seus amigos, tá? É a oração de Jó essa semana, tá? Semana toda a oração de Jó. Qual a oração de Jó? Vocês lembram? Não lembram? Jó estava passando uma situação tão difícil, a pele dele estava, né, em carne viva, descorando tudo, e Jó estava assim já naquela situação de murmurar: Deus, o Senhor fez isso, fez aquilo, pá, né? Aí Deus disse: Jó, onde você estava, Jó, quando eu criei o Orion, o arco e tal, a luz? Onde você estava? Aí começou a questionar Jó. Jó não soube responder. Aí Deus falou: se você quer ser curado, eu tenho uma saída para você. Sabe o que você faz?
ora pelos seus amigos. Ou seja, se você quer receber o milagre, ora pelos seus amigos. Então essa semana vai ser a oração de Jó. Você vai ver pessoas do seu life grupo que, talvez não estão passando muito bem, estão faltando muito no culto. Você vai ver pessoas, amigos seus que estão desviados, amigos seus que estão em alguma situação constrangedora, difícil, afastado de Deus. E você vai tirar a semana toda para orar por essas pessoas, orar por elas, fazer oração de Jó a semana todinha. Então tudo que você não quer para você, você não quer para os seus amigos também. E tudo que você quer para você, você quer para as pessoas. Não é isso? Então você vai orar nesse sentido. E quando for no sábado, se possível na sexta-feira, traga aqui para a gente orar por ela. Mas se não for, sábado você liga, chama ela, fala: vou passar na sua casa, eu vou levar você comigo, nós vamos lá no culto e nós vamos fazer uma oração especial. Tá certo? Nós vamos fazer uma oração, a oração de Jó, vamos orar pelos seus amigos. Você vai trazer o seu amigo aqui para nós orarmos por eles. Olha só que maravilha, amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, nós vamos nessa semana, nos nossos grupos, vamos trabalhar em cima disso, tá? Semana, a oração do Jó, a oração de orar pelos amigos. Então, tudo aquilo que você quer para você, ore pedindo para os seus amigos, ore pelos seus amigos, ore pelos seus amigos. Deus vai trazer bênçãos na sua vida, tá bom? E se prepare, domingo vai ser um dia de você trazê-los aqui para receber a oração do Jó, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.